A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo. Dando continuidade ao nosso quarto trimestre, nós estamos estudando o tema A Igreja e o Espírito Santo. Essa revista foi escrita pelo bispo Oide José do Carmo. A lição é número 5, Os Dons de Revelação. A coordenação nesse dia está a cargo do evangelista Douglas, em 30/10/2022. O primeiro tópico, os dons de revelação divina. Estudar sobre os dons espirituais e um dos temas é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, esse dom trata de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota um mergulho no Espírito Santo ao crente para servir e executar os seus desígnios. Deus em nossas igrejas e na coletividade em que vivemos. Nós vamos estudar aqui estudaremos três desses dons: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e terceiro, o de discernimento do Espírito. No item 1.1, os dons e o corpo de Cristo. Três importantes aspectos. Só um minutinho que está errado aqui. São três importantes aspectos quando se trata dos dons espirituais, A manifestação do Espírito dada para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. As manifestações do Espírito Santo é dada a cada um para que o que for útil. Primeiro, fonte, que é o Espírito Santo. Instrumento, membro do corpo de Cristo. Objetivo, útil, beneficiar o bem comum, Discípulo de Cristo deve atentar para a importância do relacionamento do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. O autor diz às Assembleias de Deus: crê, ensina, conscientizar conscientizar o de Deus a buscar os dons espirituais. Conscientizar de Deus a buscar os dons espirituais. 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurais com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 14, de 1 a 12. É um pouco longo, mas vamos ler aqui. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e o Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vos faleis em língua, mas muito mais o que profetizei, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Mas distorcem-se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der o sonido incerto, quem lhe preparará para a batalha? Assim
também vós, se com a língua não pronunciais palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz, porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas tem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e a quem falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aí no tópico do comentarista, né, ele cita o bispo Primaz Manuel Ferreira. Todo crente deve entender que, se tratando da obra de Deus, a sabedoria divina é fundamental. Essa sabedoria não é acúmulo de experiência ou de conhecimento humano. Essa sabedoria é sobrenatural, conhecida pelo Espírito Santo para receber e administrar, agir ou falar em emergências extremas e complicadas. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aqui no tópico 1, no item 1.2, palavra da sabedoria. O apóstolo Paulo iniciou a relação dos dons com a palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Por quê? A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O autor diz que Paulo estava tendo contato com vários oradores gregos, que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações de comentários de sabedoria humana dos filósofos gregos. Trata-se de uma manifestação de sabedoria sobrenatural. O autor cita Orton, que diz: o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e a administração da igreja pode oferecer oportunidade para os dons de sabedoria. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui Donald Gee, acerca dos dons espirituais, livros evangélicos, terceira edição de 1958. Há crentes que se consideram a si mesmos revestidos de dom da sabedoria e acham que têm uma sagacidade infalível, que serve em qualquer ocasião. Nesse sentido, não existe tal dom. O dom da palavra da sabedoria quer dizer uma enunciação proferida por operação direta do Espírito Santo, ocasionalmente, e não um depósito permanente de sabedoria sobrenatural na pessoa. E para nós terminar aqui o tópico 1, o item 1.3. Todos os crentes precisam de sabedoria do alto. Deixa eu salvar aqui. Todos os crentes devem buscar este dom. As lideranças da igreja não podem abdicar a busca desse dom divino para o bom andamento da obra. O dom é imprescindível para o líder seja bem-sucedido, com cuidado com o corpo de Cristo resolver os problemas eclesiásticos que apareçam ao longo do caminho. Porque o dom de sabedoria, Jesus diz: e quando vós conduzirem a sinagoga, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos de como ou que haveis de responder, nem como haveis de dizer, porque à mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Lucas, de 12, 11 a 12. Qual o pai entre vós que, se o filho pedir o pão, que dará uma pedra, ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe irá pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Aí no tópico do comentarista, o autor cita Elinaldo Renovado, a sabedoria, que diz, a sabedoria de Deus tem a finalidade de propiciar
Entendimento na ministração da palavra ou pregação. Tem grande valor na tarifa de aconselhamento em situação que demanda uma orientação sábia. Ministério pastoral. É fundamental no exercício da liderança, da administração eclesiástica, da separação de obreiro e ultrapassa o limite do saber intelectual. Jesus agradeceu ao Pai por essa revelação. Naquela mesma hora, ele alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. É Lucas 10, 21. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Né? Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no tópico número 2, que é a palavra da ciência. Até lá, se Deus permitir.